Você já se perguntou como uma criança percebe a guerra? Para Zlata Filipovic, tudo começou com um som distante da política. Eu sou Natália Goel, estudante do 4º semestre de Relações Internacionais na UFSC, e no episódio de hoje da série Crises e Conflitos, vamos entender como a Guerra da Bósnia expôs os limites da proteção internacional. E por que isso mudou para sempre o conceito de soberania entendido pela ONU. A Bósnia e Herzegovina, antes de 92, não era um país independente. Ela pertencia à República Federativa Socialista da Iugoslávia, uma composição complexa de povos e religiões sob um projeto político de convivência forçada. Formada após a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia reunia 6 repúblicas federadas: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia. Sob o comando de Tito, a Iugoslávia se manteve unida durante décadas, graças a uma combinação de força e carisma. Tito implementou uma política de autogestão socialista, com uma estratégia de contenção das tensões étnicas. A ideia era simples: irmandade e unidade entre diferentes povos, sérvios, croatas, bósnios, entre outros, todos vivendo sob uma mesma bandeira. Mas essa unidade era artificial. Após sua morte nos anos 80, o sistema colapsou. Sem a figura centralizadora, o país emergiu em uma crise de liderança, agravada pela recessão econômica e pelo ressurgimento do nacionalismo. Milošević, inicialmente uma figura burocrática, emergiu como peça-chave na fragmentação. Ele instrumentalizou o ressentimento da maioria sérvia, incitando o medo de marginalização. Como presidente da Sérvia, promoveu o projeto de uma grande Sérvia, minando o frágil equilíbrio nacional. O objetivo deixou de ser preservar a União, passando a ser a imposição da hegemonia sérvia sobre toda a Iugoslávia. Zlata Filipovic tinha apenas 11 anos quando começou a escrever seu diário. Sua primeira entrada sobre o conflito, em 19 de novembro de 91, marca um divisor de águas. Ela escreve: "Hoje ouvi pela primeira vez os barulhos da guerra. Mamãe diz que é som de tiros no subúrbio. Eu me pergunto por quê. Por que alguém quer destruir casas, pessoas, a escola? Tenho medo de que isso chegue até nós." Essa reflexão infantil sintetiza uma ruptura. O que antes era notícia distante passou a invadir o cotidiano. Hostilidades que vinham se acumulando há anos finalmente explodiram em violência aberta. No início de 92, Sarajevo foi cercada por forças sérvias, no cerco mais longo da história moderna, por quase 4 anos. A cidade, multicultural e símbolo da vivência, virou alvo de limpeza étnica, bombardeada dia e noite. Embora Zlata não entendesse as motivações profundas da guerra, ela logo percebe a divisão étnica singular. Em política, nenhuma novidade. Estão voltando na resolução. Os moleques discutem. Enquanto isso, nós morremos, congelamos, passamos fome. Tenho a impressão de que política quer dizer sérvios, croatas, muçulmanos, homens, que são todos os mesmos, que têm pernas, braços, uma cabeça, que andam, que falam, mas alguma coisa faz toda a força possível para torná-los diferentes uns dos outros. Entre meus colegas, entre meus amigos, em nossa família, há sérvios, croatas, muçulmanos. Hoje, a política enfiou o nariz na história toda. Marcou os sérvios com um S, os muçulmanos com um M e os croatas com um C. A política quer separá-los. E para escrever essas histórias, ela usou o pior, o mais negro dos lápis. O lápis da guerra, que só sabe escrever 2 palavras: infelicidade e morte. Escreve Zlata em 19 de novembro de 92. Zlata denuncia a construção política da distinção étnica. Aquilo que antes era invisível ou irrelevante torna-se uma identidade forçada, imposta à bala. A política, no sentido que ela usa, não é de gestão pública, mas manipulação dos afetos, a produção do outro como inimigo.
O cerco e os massacres na Bósnia colocaram a comunidade internacional à prova. Quando a Bósnia declarou independência em 92, os sérvios bósnios, armados, organizados e apoiados por Milošević, reagiram de forma brutal, visando expulsar muçulmanos e croatas com objetivos claros de etnização territorial. A ONU enviou a UNPROFOR, Força de Proteção das Nações Unidas, mas com mandato de capítulo 6, mediação e apoio humanitário, não intervenção. Segundo o professor Thomas Weiss, isso exemplifica a tirania da neutralidade. Quando diante de um genocídio, a imparcialidade se transforma em cumplicidade passiva. A pesquisadora Mary Kaldor, em sua obra New and Old Wars, afirma que a Guerra da Bósnia é exemplo emblemático do que ela chama de novas guerras. Conflitos que não obedecem mais à lógica clássica dos Estados-nações. Nessas guerras, as linhas entre guerra, crime e violação de direitos tornam-se tênues. Grupos armados, não estatais, milícias e até facções políticas utilizam a violência como instrumento político e identitário. Civis e não soldados se tornam os principais alvos. Nesse contexto, a ONU, com sua estrutura focada em relações estatais e soberania, foi incapaz de lidar com a multiplicidade de atores e a natureza fragmentada do conflito. Seus mecanismos, pensados para guerras convencionais, não acompanharam a realidade complexa das guerras identitárias, e a população foi a principal vítima dessa inadequação. Zlata também percebe isso. Em uma entrada, escreve: "Vocês que deveriam nos proteger, por que não fazem nada? O Conselho de Segurança sempre falando, enquanto nós morremos." O grito da menina ecoa a inconsistência de um sistema que trata agressores e vítimas da mesma forma. A ONU agiu como observadora de um massacre. Em julho de 95, o genocídio de Srebrenica expôs a falência da ONU. Mais de 8.000 meninos e homens bósnios muçulmanos foram assassinados em uma área segura protegida pela ONU. Foi o estopim para uma crise de confiança no sistema internacional. Em resposta, a comunidade internacional formulou a doutrina da responsabilidade de proteger, conhecida como R2P, e formalizada em 2005 na Cúpula Mundial da ONU. Mas que mudou? Antes da R2P, soberania era entendida sobre o paradigma westphaliano, o direito absoluto do Estado de controlar seu território e suas populações sem interferência externa. Porém, a Guerra da Bósnia evidenciou que um Estado pode se tornar o perpetrador de violências massivas. A partir disso, a soberania passa a ser vista não apenas como um direito, mas como uma responsabilidade, especialmente de proteger suas populações. Se o Estado falha ou é cúmplice, essa responsabilidade se desloca para a comunidade internacional. O que é o R2P? 1. Os Estados têm a responsabilidade de proteger suas populações de genocídio, crime de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. 2. Se o Estado falha, essa responsabilidade recai sobre a comunidade internacional, que deve agir por meio de diplomacia, sanções, ajuda humanitária ou, em último caso, intervenção militar aprovada pelo Conselho de Segurança. No entanto, como observa Alex Bellamy, o princípio ainda está limitado por fatores políticos: veto dos membros permanentes, seletividade, interesses geopolíticos e, porém, ainda assim, a R2P é um marco na tentativa de impedir que um massacre como Srebrenica aconteça no futuro. A guerra acabou oficialmente em novembro de 95 com o Acordo de Dayton, negociado com forte pressão dos Estados Unidos e da OTAN. Mas o que Dayton fez foi negociar um cessar-fogo e não uma reconciliação. A Bósnia foi dividida em 2 territórios autônomos: a República de Srpska, de maioria sérvia, e a Federação da Bósnia e Herzegovina, de maioria croata e muçulmana. É importante destacar que o acordo só se tornou possível após a intervenção militar da OTAN. Após o massacre de Srebrenica e o bombardeio do mercado de Marcali, em Sarajevo, em agosto de 95, a aliança lançou a Operação Deliberate Force, uma campanha aérea de bombardeios direcionados contra posições sérvias. Essa pressão militar foi crucial. Enfraqueceu as forças sérvias e forçou as lideranças a negociar seriamente.
O acordo criou um país funcionalmente fragmentado, com 3 presidentes, 2 parlamentos e uma lógica institucional que perpetua o sectarismo étnico. Berg e Shope sintetizam. Dayton congelou o resultado da limpeza étnica. Não houve justiça plena e nem se desfizeram os efeitos da violência. A divisão segue gravada tanto no mapa quanto na memória coletiva. O Diário de Zlata é mais do que um relato de guerra. É o testemunho de uma geração que viu a política transformar vizinhos em inimigos. A Guerra da Bósnia nos lembra que a soberania não pode ser um escudo para massacres. Que a história de Sarajevo continue ecoando, nos lembrando de que proteger vidas deve sempre estar acima de proteger fronteiras. Obrigado por assistir, curta, comente, compartilhe esse vídeo e não deixe de conferir os outros episódios da série Crises e Conflitos.